Eu vou dar 2 minutos para você. Um só, tá bom? Você sair do seu lugar e falar com algum irmão que você não falou ainda. Deu esse sorrisão para ele. Fala como é bom estar com você. Como é bom a gente estar na casa do Senhor. Dá um glória a Deus, aleluia. Irmão, tá frio? Tá. Mas assim, a gente tem uma grande oportunidade hoje de estarmos em comunhão. Né? Enquanto você se assenta, eu lembrei da época que meus pais, eles sempre tinham essa comunhão com a igreja, né? Quantas vezes eu chegava em casa e tinha muitos irmãos, muitas irmãs reunidos na casa da minha mãe, na qual eles confraternizavam, fazia confraternização. Meu pai dirigia a igreja era pequenininha, então era muito melhor, era muito mais fácil, né, de você fazer um churrasco, fazer um almoço após o culto, e aqueles irmãos todos em comunhão, né? E eu via a alegria dos meus pais, do meu pai, principalmente, em fazer algo para os irmãos, e ele, em nenhum momento, ficava falando, colocava o eu acima de tudo. Ele sempre colocava o outro acima daquilo que ele pensava. Ele adorava servir ao Senhor com alegria, adorava servir aos irmãos. E era difícil eu chegar na casa da minha mãe e do meu pai e eles estarem reclamando de alguma coisa da igreja. Ele sempre falava como é bom estar na casa do Senhor. Então, quando eu falo para os irmãos, olha, cumprimenta o outro irmão com alegria, sorria para o outro irmão, é porque este lugar é um lugar onde você tem a oportunidade de comunicar-se, a oportunidade de ter comunhão com outro irmão. Esta é a alegria. Eu lembro quando Paulo, ele vai para a sua segunda viagem missionária, no caminho, ele simplesmente, ao organizar esta viagem, ele tem uma briga, ele tem uma discussão com Barnabé por causa do seu sobrinho, João Marcos. E aí ele pegou e foi organizando, e aí Barnabé foi para um lado, e aí Paulo chamou Silas e falou, vamos para o outro, e foram para a Ásia. Através de um atrito, irmãos, houve uma separação de 2 irmãos. Um foi para um lado e um foi para o outro. Paulo queria ir lá para a Ásia, mas ele ouviu uma voz lá da Macedônia falando, venha, nos ajude. Ele estava indo para o Oriente, porém, o Senhor mandou ele para o Ocidente. E esta chamada, esta voz, irmãos, fez com que, há muitos e muitos anos atrás, veio se caminhando para a palavra chegar diretamente a você. Porque a palavra estava indo para o Oriente, aí ela começou a ir para o Ocidente, aonde nós vivemos hoje. E Paulo, quando ele chegou umas primeiras cidades que ele chegou, foi na cidade de Filipenses, dos Filipenses, na cidade de Filipe. Nesta cidade, ele, ao ministrar a palavra, mulheres se converteram ao Senhor. Pessoas ouviram a palavra. Pessoas se converteram ao Senhor.
E ali a igreja de Filipenses foi inaugurada. Foi uma igreja que foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo continua a sua obra missionária. E lá para frente, quando ele já estava na sua terceira viagem missionária, já tinha se reconciliado com Barnabé. E aí ele escuta algumas informações sobre a cidade de Filipenses, sobre a igreja de Filipenses. Eu gostaria de ler com os irmãos Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 5. Para facilitar, coloquei aqui no telão para os irmãos exatamente o que eu vou ler. A palavra vai dizer: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes, considere os outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Curva sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, estamos nos reunindo para falar, meu Pai querido Deus, para orar, para buscar a Tua palavra, buscar a Tua presença. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Senhor, para entoar louvores a Ti, entregar uma adoração a Ti, Pai. Eu não vim aqui, meu Pai querido Deus, somente para receber, Senhor, mas eu vim aqui para entregar uma adoração ao Teu nome, por gratidão àquilo que o Senhor já fez, pelo Senhor ter subido naquele madeiro, Senhor, entregar a sua vida por mim, por cada irmão que está aqui, pelo Senhor ter ressuscitado, Senhor, e nos livrado de todo o mal, de todo o pecado. Se hoje, Senhor, eu pude acordar meio ao frio, se eu pude vir, meu Pai querido Deus, meio à chuva, se eu estou aqui, meu Pai querido, é porque o Senhor um dia se entregou por nós. Nesta manhã, Senhor, assim, meu Pai, como o Senhor falou comigo nesses últimos dias, venha falar com a Tua igreja da mesma forma, Senhor, pois nós precisamos sair daqui um pouco diferente da forma que nós entramos aqui, Senhor, para louvor da Tua glória. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nas suas viagens missionárias, precisou de muitas ajudas financeiras, pessoas o ajudando, e uma das igrejas que mais ajudou a sua obra missionária foi a igreja de Filipenses. Na sua carta aos Filipenses, ele deixa bem claro isso, a gratidão dele por tudo que eles fizeram pela sua obra. Mas, Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele recebe informações da igreja de Filipenses. Ele recebe algumas informações de comportamentos dentro da igreja de Filipenses, que o deixa triste. Ele fica muito triste com algumas informações. Ele recebe as informações de que dentro da igreja de Filipenses estava tendo muito egoísmo, muito orgulho, muitas vaidades, muitas rivalidades,
falta de unidade, muita murmuração e muitos conflitos pessoais. Mas como uma igreja que servia ao Senhor, uma igreja que entregava muitos recursos às obras missionárias, mas como uma igreja que tinha entregado tudo que podia para a obra do Senhor, está tendo exatamente esse tipo de comportamento. Como a igreja do Senhor, uma igreja próspera, uma igreja que entregou recursos para que a palavra de Deus chegasse aos confins da terra. Como uma igreja que através dos recursos pessoas foram salvas. Mas dentro da própria igreja, a igreja estava passando por alguns problemas comportamentais. E nessa primeira sessão que eu quero falar com os irmãos, uma igreja pode ter dons, mas ainda ter problemas de comportamento. E aqui eu quero abranger mais para os irmãos. A igreja, quando você olha uma noção de igreja, você pensa nesse templo aqui, onde tem pessoas reunidas, departamentos, aonde tem paredes, aonde tem um pastor. Não. A igreja primitiva, ela era feita na comunidade, na cidade, nas casas, na sinagoga, nas esquinas, nas praças. A igreja, muitas das vezes, ou principalmente, ela estava vinculada à família, principalmente. Então, podemos falar nesta noite, nesta manhã, que as famílias se doam para a obra, se doam para a obra do Senhor, mas dentro de casa temos muito egoísmo, orgulho, vaidade, rivalidades, falta de unidade, murmuração e conflitos pessoais. Paulo, ele escreve para uma igreja fiel, mas que estava adoecendo nos seus relacionamentos. Paulo, ele escreve para famílias que estão aqui nesta manhã, que se entrega o melhor para o Senhor, mas na sua casa está tendo adoecimento de relacionamento. Pessoas querendo se aparecer, pessoas querendo ter razão, pessoas feridas umas às outras, gente trabalhando para Cristo, mas competindo entre si. Esta era a igreja verdadeira de Filipenses que Paulo escreveu. Nós costumamos falar coisas bonitas sobre a carta de Filipenses e esquecemos realmente do objetivo de Paulo na carta. Irmãos, muitas das vezes o problema não está fora da sua casa ou fora da igreja, mas talvez esteja dentro da igreja e dentro da sua casa. Uma igreja, irmãos, ela pode crescer em números, pode ter templos grandiosos, mais de 3.000 membros, 5.000 membros, mas ela adoecer e enfraquecer no amor. Posso falar para vocês, se fazer uma pergunta, ou duas, se pergunta para você, o que você tem feito com o seu coração? O que tem dominado o seu coração? A humildade ou o orgulho? Você dentro da sua casa, você está promovendo paz ou divisão? Dentro da igreja você tem promovido paz ou divisão?
As suas atitudes estão fortalecendo a igreja ou está enfraquecendo a igreja? As suas atitudes estão enfraquecendo sua casa? As suas atitudes têm fortalecido o seu casamento, o seu relacionamento com os teus filhos, o seu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, o seu relacionamento com teus pais? Você como um cristão, uma pessoa que serve ao Senhor, as suas atitudes têm levado as pessoas a Cristo ou afastando de Cristo? Paulo então, ele escreve a carta. Na segunda sessão, eu quero falar sobre o comportamento que Paulo ensina para a igreja. Primeiro tópico, Paulo ele vai falar sobre humildade e serviço. Em Filipenses 2, 3 e 5, nós vamos adiante, depois nós vamos retornar. Paulo ele vai falar que nada, não pode ter rivalidade, nada de vanglória, você precisa considerar o outro superior a você, e você precisa ter em mente Cristo Jesus. No verso 6, a Bíblia vai falar que, tendo todo o poder, Jesus se esvaziou-se de si. Esse se esvaziou-se não está vinculado que, quando ele veio para a terra de forma de homem, ele deixou todo o seu poder no céu. Não. No concílio estipulado em 485, foi determinado que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Enquanto ele estava aqui na terra, ele tinha todo o poder e autoridade. Enquanto ele estava aqui na terra, ele era onipresente, onisciente e onipotente. Ele tinha todo o poder com ele aqui na terra. Mas ele escolheu, entenda, ele escolheu viver como homem, viver como servo. Ele podia fazer o que ele bem entender, mas ele escolheu lavar os pés dos discípulos. Quem é cheio do Espírito, irmão, serve, ajuda, suporta, perdoa e se humilha. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta manhã. O orgulho destrói famílias. O orgulho vai destruir casamentos. E o orgulho vai destruir igrejas. Eu prego aqui para crente que serve ao Senhor, mas o seu lar está sendo destruído por causa do teu orgulho. Mas Jesus nos ensina que a humildade cura relacionamentos, meu irmão. Aleluia. Faço uma pergunta para você. Você consegue pedir perdão nesta manhã? Você consegue nesta manhã pedir perdão para aqueles que te feriram? É diferente, meu irmão, minha irmã. É muito fácil a gente pedir perdão quando a gente fere alguém. É muito fácil eu chegar para alguém que me feriu, que eu feri, e falar, me perdoa. Mas não é fácil você chegar para alguém que te feriu, pedir perdão para ele. Mas como assim, Jesus? Ele estava na glória, meu irmão,
Fomos nós que pecamos, fomos nós que se perdemos, fomos nós que ferimos o Senhor, fomos nós que se perdemos no meio do caminho, fomos nós que comemos aquela fruta, fomos nós, irmãos. Mas Ele saiu da sua glória, se fez homem, para perdoar aquele que o feriu. Nesta manhã o Senhor está falando comigo e com você. Você precisa pedir perdão para quem te feriu. Porque que é cristão cheio do Espírito Santo, pede perdão, se humilha. Por quê? Porque a obra do Senhor, meu irmão, a glória do Senhor é muito maior do que o nosso orgulho. Aleluia! Nos versos de número 1 e 2, Paulo ele vai falar sobre unidade e comunhão. A igreja precisava ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo propósito. Deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. O diabo, quando ele não consegue destruir a igreja, ele vai tentar dividir por dentro. O diabo, quando ele não consegue destruir a sua casa, ele começa a criar divisões por dentro. Satanás, ele fica ao derredor. Ele fala, eu não vou conseguir destruir esta família por total, mas eu vou começar a dividir por dentro. O marido começa a brigar muito com a esposa, começa a ferir muito, começa a divisão. Pais acham que a sua experiência, ou o seu querer, o seu conhecimento, o seu pensamento de vida é superior ao sentimento do seu filho, da sua filha. E a divisão, ela começa a entrar dentro do seu lar, ela começa a entrar no departamento, ela começa a entrar dentro da igreja. Irmão, uma casa, uma igreja dividida, ela perde força, ela perde comunhão, ela perde autoridade espiritual. No capítulo 4 de Filipenses, no verso número 2, Paulo fala de duas mulheres muito importantes dentro da casa do Senhor. Mulheres importantes na igreja. Evódia e Sintique estavam tendo um conflito entre elas. Irmão, Deus não permitiu que você construísse um lar para que haja competição lá dentro. Deus não permitiu que você estivesse dentro de uma igreja para que haja competição. Deus chamou a igreja para ter comunhão. Deus disponibilizou um lar na sua casa. Deus te deu um marido, uma esposa, filhos, não para ter uma competição dentro do lar, mas sim para que tenha uma comunhão, um relacionamento. Irmão, existe alguém que precisa ser perdoado. Agora eu gostaria de você fechar seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero que você repita comigo. Tenho sido instrumento de reconciliação.
Paulo continua. Agora ele vai falar um pouco sobre vida de fé, de testemunho, dentro da carta. Filipenses 2, 14 e 15, Filipenses 4, 6, ele quer dizer que uma igreja que tem bom comportamento não murmura, brilha com a luz e principalmente confia em Deus. Irmãos, comportamentos da igreja, do seu lar, da sua casa, é uma pregação silenciosa. As pessoas ficam observando como nós reagimos, como nós tratamos as pessoas, como enfrentamos as lutas. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida de fé e testemunho, uma vida de testemunho, as pessoas estão te observando. As pessoas estão vendo como você se comporta em meio à crise, em meio às dificuldades. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, cristão que só reclama, perde testemunho. Meu irmão e minha irmã, quero falar para você aqui nesta manhã, que as nossas atitudes precisam revelar a Cristo. As nossas formas de falar, a nossa forma de agir, de pensar, as pessoas precisam ver Cristo nisso. Quando nós reclamamos, ninguém está vendo Cristo ali. Quando nós, em meio à crise, nos comportamos de formas irregulares, de formas que não agradam ao Senhor, você não está revelando Cristo. Nesta manhã o Senhor quer falar conosco. Tem pessoas que estão querendo ouvir o Evangelho, tem pessoas que precisam seguir a presença do Senhor, tem pessoas que precisam se converter ao nosso redor. Porém, não precisa necessariamente você falar diretamente com ela, não é necessariamente você parar para pregar, mas a partir do momento que você tem um comportamento que revela Cristo, essas pessoas começam a ver algo diferente, e automaticamente elas querem conhecer este Jesus. Irmão, a fé verdadeira, ela vai aparecer sempre na crise. A crise, ela revela a fé verdadeira. As tuas atitudes, meus irmãos, as nossas atitudes, estão aproximando as pessoas de Jesus? Eu reclamo mais que agradeço? A minha fé, ela permanece mesmo quando tudo está errado? É difícil, né? E eu estou falando isso porque exatamente isso aconteceu comigo. Quantas vezes eu errei com a minha própria esposa dentro de casa, por não apoiar ela em algumas coisas. Mas eu dou aula aqui na igreja. Quantas vezes eu não dei muita atenção ao meu filho em casa. Irmão, é difícil ser crente. É muito difícil.
Mas Paulo, ele está falando para a igreja que serve ao Senhor. Uma igreja que doa ao Senhor. Como está a sua casa hoje? Pensa aí agora, como foi a sua semana? Como está o relacionamento com teu esposo, com a tua esposa? Como está o relacionamento com teus filhos? Irmão, você vai levar tanta gente ao Senhor. Pessoas vão se converter ao Senhor quando você se entrega em serviço na igreja. Mas talvez você está afastando do Senhor aqueles que dormem com você. Falamos primeiro sobre os problemas da igreja, as dificuldades que a igreja tinha. Paulo agora ele falou sobre o tipo de comportamento que a igreja deveria ter. Porém, nessa última sessão, eu quero falar que Paulo viveu o que pregou. Quando Paulo fala para a igreja do comportamento sobre humildade e serviço, nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 22 ao 34, aonde Paulo ele foi preso, açoitado, aonde Paulo e Silas foram presos e açoitados, aonde Paulo e Silas estavam na cadeia, amarrado por uma madeira, e quando chegou a meia-noite, os dois estavam louvando e adorando ao Senhor, eles estavam glorificando o Senhor, eles estavam adorando ao Senhor, e de repente houve um grande tremor naquela cadeia, e as algemas se abriram, a cadeia se abriu, mas, irmão, o carcereiro pegou a espada para se matar, pois se algum preso fugisse, o Império Romano ia matá-lo, porque era a função dele. E quando ele pegou a espada para se matar, houve uma voz de dentro da cadeia: ei, estamos aqui ainda, e ele não ter entendido aquilo. Sabe o que Paulo estava ensinando naquele momento, irmão? Ele estava ferido, ele estava machucado, ele estava liberto, só que o espírito de servidão entendeu que era necessário colocar o outro acima do seu orgulho, era necessário colocar o outro acima das suas feridas, e automaticamente aquele homem chegou para ele: como eu faço para ser salvo? Paulo olhou para ele: se você crê hoje, você e a tua casa serão salvos. Aleluia! Isso, meu irmão, é humildade, é serviço ao Senhor. Paulo ele não falou somente para Filipenses, ele estava falando aquilo que ele vivia. Aleluia! Houve salvação, meu irmão, lá dentro. Quem vive para o Senhor, continua servindo, mesmo ferido. Aleluia. Quando há feridas, irmãos, o que você tem feito? O que você tem feito? Tem abandonado? Você tem deixado as pessoas à morte? O que você tem feito? Unidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao 29, vai dizer que alguns homens desceram até os gentios e falaram para eles: olha, é necessário que vocês se circuncidam
e sigam a lei de Moisés. Ele chegou para os gentios, os judeus chegaram para gentios, crentes, e falou que eles deveriam seguir a lei. Paulo, ao saber esta informação, ele poderia ter algumas atitudes. Primeiro, ele poderia ter repreendido aqueles homens. Ele poderia atacar aqueles homens. Ele poderia simplesmente arrumar uma grande contenda e uma divisão naquele lugar. Ele poderia ter debatido com aqueles homens. Ele poderia ter feito muitas coisas. Mas ele resolveu pegar a informação, ir aos apóstolos e aos presbíteros da igreja, para que juntos, em unidade, resolvesse o problema. Naquele concílio de Jerusalém, foram discutido esse tema. E Paulo voltou aos gentios com uma carta, na qual foi lida por Silas, o mesmo da prisão, depois. E Silas, ele lê a carta falando assim: olha, não precisa circuncidar, é somente crer em Jesus Cristo, você será salvo. Paulo demonstrou que a unidade é muito mais importante do que o confronto. Paulo demonstrou que resolver juntos é muito melhor do que o conflito. Dentro da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estiver, meu irmão, se você é cristão, você precisa entender que o confronto, o conflito só gera divisão, mas a unidade resolve a solução. Isso se chama maturidade espiritual. Sempre é para lutar pela paz. Mas aí eu pergunto novamente: você tem defendido o seu ego, o seu eu, as suas vontades, o seu bem-querer? Ou você tem defendido uma unidade na sua casa e dentro da igreja? Terceiro ponto: fé e testemunho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no verso 21 ao 25, um pouquinho mais adiante, estava tendo uma grande tempestade. Paulo estava preso. Paulo estava sendo transferido. E nesta tempestade, que durou por volta aí, meus irmãos, de uns 14 dias, tudo que aconteceu, todos estavam desesperados. Todos estavam perdidos em tudo que estava acontecendo. Homens deixaram de comer, simplesmente porque não conseguiam comer, porque o desespero era maior. Paulo, então, em meio àquilo tudo que estava acontecendo, ele se manteve calmo e falou para aqueles homens: primeiro, o Senhor falou comigo, e ninguém aqui vai morrer. O barco será destruído, mas todo mundo aqui será salvo. Durante o processo, Paulo identifica que os homens não estavam comendo e incentiva todos a comer. Sabe o que é isso, meu irmão? É que em meio ao conflito e às tribulações, aquele que tem fé e testemunho, ele se mantém calmo para olhar as oportunidades. Enquanto todos já não viam mais nada, enquanto todos estavam olhando para o copo meio vazio, Paulo olhou para o copo meio cheio.
sua presença na sua casa tem transmitido paz ou desespero? A sua presença dentro da casa do Senhor, ela traz paz ou desespero? As tuas atitudes têm transmitido coisas boas, ou você é só mais um perdido no barco? Meu irmão, não adianta você ser o maior doador para a obra missionária que hoje está orando pela Camboja e por Nepal. Esses países vão receber o seu recurso. Entrega ele, tá? Receba o seu recurso. Pessoas serão salvas lá. Aqui, enquanto você está entregando o seu recurso, pessoas sendo salvas lá, você está aqui desesperado no meio do barco, não come, não se alimenta. Você tem matado a sua carne, você tem matado o teu espírito, por causa do seu desespero. Mas, nesta manhã, o Senhor trouxe eu e você aqui para falar para você. É necessário você mudar o seu comportamento, é necessário você mudar o seu pensamento, a sua forma de viver. É necessário você deixar o seu eu, o seu egoísmo de lado. É necessário você deixar as coisas de lado nesta manhã. Porque não importa o que você fizer dentro da igreja, se você continuar pensando somente em você, você vai se perder. A sua casa vai se perder. A igreja vai se perder. Mas nesta manhã, o Senhor nos traz uma reflexão para que nós possamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que a sua casa entre em salvação, para que a sua casa haja transformação, para que na sua casa haja comunhão, para que na sua casa tudo se faça novo, e aquilo que o Senhor um dia chegou e falou para você, que você e a sua casa vai servir a Ele, nesta manhã, se você perdoar, se você entregar perdão para alguém, o Senhor está falando que a salvação vai entrar na tua casa, a salvação vai entrar no teu trabalho, a salvação vai entrar, porque, meu irmão, depende de mim? Não depende de mim, a salvação depende do Senhor. Mas a partir do momento que eu me humilhar, a partir do momento que eu me entregar ao Senhor, a salvação vai alcançar o teu lar, e aí você vai poder falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória! Andarabassuiri, dá um momento para você adorar o Senhor. Andarabassuiri.